projeto de hoje eu vou te mostrar como eu fiz um cachepô invertido, um projeto incrível para decorar um cantinho da sua casa ou uma varanda. E o melhor de tudo, usando 3 materiais reciclados. Se você é novo no canal, eu sou a Kizzy e esse é o Decorando e Tal. Bora pro vídeo? E para o projeto de hoje, eu vou usar uma lata de tinta reaproveitada, pessoal, que está toda detonadinha, mas não tem problema, porque eu vou usar ela mesmo assim. E vou pintar ela por dentro com tinta spray na cor cobre, desse jeito. E agora, eu já dei aqui por fora dela uma camada de batida de pedra, mas como a minha câmera não filmou, eu vou dar uma segunda camada, assim já vai ficar bem reforçado e te mostro como é que eu faço. Eu aplico na peça toda, primeiramente com um pincel e depois eu aliso com um rolinho de espuma. A batida de pedra é um primer automotivo muito potente que a gente usa também no artesanato. E agora, depois de 2 camadas, ficou assim. Eu vou começar a decorar então a minha lata com esse stencil da Opa, que é bem pequenininho e cabe exatamente na minha latinha. Uso também uma espátula e pasta para modelagem. Então, pessoal, eu vou posicionar o meu stencil dessa maneira aqui com relação ali à parte de dentro da lata. Observa bem. Escolho ali o lugar que eu quero ele e vou aplicando a pasta para modelagem com a minha espátula. Desse jeito aqui, aplico uma camada generosa e depois eu retiro o excesso e procuro deixar bem alisadinho. Aí então é só retirar e ficou assim. Agora, pessoal, eu vou passar ali em alguns pontos esparsos da minha lata essa mesma pasta para modelagem. Passo com a espátula e dou umas batidinhas com uma esponjinha. Eu quero aqui simular uns efeitozinhos de ferrugem, de corrosão, né? Para ainda destacar mais esses detonados da minha latinha. Você poderia usar massa acrílica aqui, só que a pasta para modelagem ela é um pouco mais consistente, digamos assim. Então, eu faço ali também na parte de cima da minha lata. E agora eu vou usar um rolinho de papel higiênico, pessoal. Sim, um rolo de papel higiênico para continuar aqui a nossa decoração. Eu friso ele dessa maneira aqui, apertando bem ali nas dobrinhas. E agora eu vou cortar ele nessa ponta aqui. Vou cortar como se fosse um triângulo meio arredondadinho. Observa só. Agora eu dobro ele ao contrário, tá? Desse jeito aqui. E aí eu vou aproveitar e arredondar mais. Olha que esse triângulo ficou ali um arredondadinho, né? Eu arredondei mais, olha só. Desse jeito. Agora na outra ponta, pessoal, eu vou cortar arredondado. Só que esse arredondado vai começar mais em cima de um lado e terminar ligeiramente mais abaixo ali no outro lado, na outra ponta. Observa como eu tô fazendo. Ele ficou parecendo até um peixinho e eu vou guardar aquelas sobrinhas. Olha só como ele ficou. Agora a gente vai montar, pessoal, desse jeito, ó. Olha só, a intenção aqui é fazer um passarinho. Viu só? Então, pessoal, eu vou começar a fechar ali. Eu puxo bem para cima essa parte ali e vou aplicar cola quente bem na bordinha para fechar. Esse vai ser o rabinho do meu passarinho, tá? Essa é a primeira parte que eu cortei primeiro em forma de triângulo. E agora, com essa parte aqui que sobrou, eu vou fazer o biquinho do meu passarinho. Abro ela no meio e colo com cola quente para ela ficar bem reforçadinha assim. E olha como ela é bem pontudinha, parece um biquinho mesmo. Viu só? Agora, pessoal, eu vou posicionar na cabeça do meu passarinho na posição que eu quero que fique. Vou testando ali para ver onde é que vai ficar mais legal. E assim que eu achar a posição que eu desejo, eu vou colar. E olha como é que eu faço para colar e não sair ali do lugar que eu escolhi. Eu seguro na posição que eu quero, aplico cola quente ali na parte do biquinho por dentro e fecho. Agora, quando eu abrir, ele já está coladinho em um dos lados. Então, é só eu fechar a cabecinha, passando cola quente ali nas bordinhas. Desse jeito aqui.
Esse lado da cabecinha é aquele que eu cortei arredondado, começando mais em cima de um lado e terminando mais embaixo do outro, pessoal. A parte mais acima é a parte de cima do passarinho. A que terminou mais embaixo é a parte de baixo mesmo. Olha só como ele já está parecendo um passarinho. E agora, com massa para EVA e carimbo de EVA, eu vou fazer os detalhes do meu passarinho. Vocês sabem que eu adoro essa massa porque ela é muito macia e fácil de modelar. Então eu pego um pedacinho, divido em duas partes iguais e faço coxinhas. Achato a coxinha ali com a parte de trás do meu carimbo e vou texturizar ele ali naqueles detalhes. Então eu posiciono ela e passo um rolinho. Agora observa que arte bonita ficou nela, viu só? Eu vou repetir o mesmo processo com a outra coxinha, que na verdade são as asinhas do nosso passarinho. E agora é só aplicar nele, colando com cola branca em cada um dos lados. Aplico a cola branca, acho ali o local que eu quero colocar a minha asinha, posiciono e então eu colo. Aproveito para apertar as bordinhas e deixar bem fundido ali com a minha peça, essa parte da massinha. Vou dando ali pressionadinha nas pontas e o acabamento vai ficar super bonito, pessoal, olha só. Agora é só repetir o mesmo processo ali do outro lado, colando a asinha do outro lado. Pressiona bem, que assim o acabamento vai ficar super legal. E agora sim, ele já tá mais com cara de passarinho do que antes, viu só? Então, pessoal, eu tenho que fazer os olhinhos do meu passarinho. E para isso, eu vou fazer uma bolinha de cola quente em cada um dos lados. Mas você podia fazer de massinha também, se preferisse. E agora, com a massa acrílica, eu vou dar uma camada por todo o meu passarinho, porque eu quero que ele fique bem reforçado, bem resistente à umidade, porque afinal de contas ele vai ficar numa varanda, né? Então ele precisa ter essa resistência. Então eu vou dar assim esse banho de massa acrílica por todo ele. Eu aplico com um pincel e depois, para alisar, eu vou dando batidinhas com essa esponjinha. Assim eu já consigo um efeito texturizado bem bonito aqui no nosso pássaro, bem rústico. Passo por todo ele, inclusive em cima das asinhas, e ele vai ficar super resistente, pessoal. Agora é só esperar secar. E depois das nossas duas peças bem secas, a gente pode começar a pintar elas e fazer aquele efeito incrível de ferro fundido. Mas antes, eu vou fazer um furo ali na parte de cima. Eu marquei bem no centro da minha lata e furei ali com um agulhão, mas você podia furar com um preguinho ou até com uma furadeira. E agora, pessoal, eu preciso furar também o nosso passarinho para fazer a montagem. Então, para isso, eu vejo ali exatamente onde eu quero que fique o furo e vou furar também com um agulhão. Furo na parte de baixo e esse furo tem que sair ali na parte de cima, desse jeito que você está vendo aqui. Esse agulhão é uma ferramenta bem interessante para a gente ter, pessoal. E agora eu vou pintar as minhas duas peças com essa tinta marrom bem profunda. É uma tinta PVA, mas você podia usar uma tinta acrílica ou enfim, uma tinta da sua preferência. Eu vou dar uma camada dessa tinta e já vai ser suficiente porque ela é bem intensa, bem forte. Vou pintar primeiro o nosso passarinho todo e depois eu vou pintar a nossa lata. Uma camada já vai ser suficiente e o passarinho eu pintei só com um pincel porque ele já tem aquela textura da massa acrílica. Mas a nossa lata eu vou pintar primeiro com um pincel e depois eu vou alisar com um rolinho para deixar aquela textura bonita que a gente gosta. Então passo a tinta com o pincel e aliso ela com um rolinho de espuma. E olha que bacana fica a textura. Essa cor é um fundo perfeito para o nosso efeito ali de ferro fundido, que vai começar agora com essa tinta alaranjada, que eu vou dissolver num pouquinho de água, pessoal. Dessa maneira aqui. Vai ficar uma tinta bem aguada mesmo, e é assim que a gente quer. Então, eu começo aplicando ali na minha lata toda essa tinta que você vê que ela chega a estar tão aguada que escorre. É assim mesmo que tem que ser. Então, com um paninho, eu venho dando batidinhas e tirando todo o excesso dela, deixando assim bem anuviado mesmo. Passo ali na parte de cima também,
assim como eu fiz nas laterais da lata, e acelero a secagem com um secador de cabelo. Depois eu venho só em pontos bem exatos da minha lata aplicando ela, principalmente nas bordas e onde eu fiz aquele efeito de ferrugem com a pasta de modelagem. Olha só, pessoal, aí eu dou um destaque a mais e a nossa lata ficou assim. Agora eu vou também dar esse banho aqui de tinta alaranjada no nosso passarinho. Passo primeiro com um pincel, a tinta bem aguadinha, e depois eu vou tirar o excesso ali com o nosso paninho, dando batidinhas. E então eu vou começar a montar a estrutura do nosso cachepô, pessoal. Para isso eu vou usar uma corrente, um lacre de latinha de atum, contas e um arame de aproximadamente 2 milímetros de espessura. Eu vou cortar aqui um pedaço, mais ou menos de uns 30, 40 centímetros, né, para eu ter um bom tamanho para trabalhar, e vou colocar as minhas contas, enfiar as minhas contas nele. Mas espera que isso ainda não é a montagem. Eu estou fazendo isso para facilitar a pintura. E agora eu vou montar ali a minha correntinha e o meu lacre, fixando o lacre na correntinha. Para isso, eu vou abrir o último elo dela, segurando cada uma das pontinhas desse último elo com um alicate e torcendo. Assim eu consigo abrir ele, pessoal. Olha só. Ele ficou bem abertinho dessa maneira aqui. Agora eu consigo encaixar o nosso lacre nele. Então, depois de encaixar, é só fechar o último elo com os 2 alicates de novo e pronto! A nossa argolinha, né, que vai ser ali o lacre, já ficou preso na correntinha. Então eu vou pintar tudo com a tinta spray na cor cobre, inclusive o arame, pessoal, e ficou assim. Agora é a hora de montar mesmo, então vamos lá. Eu pego aqui um objeto, né, cilíndrico e vou fazer como se fosse uma argola em uma das pontas do meu arame. Faço ali uma argolinha. E agora retiro ali desse objeto. Olha só como é que vai ficar. Com uma argolinha bem direitinha, e agora eu acerto a outra ponta do meu arame dessa maneira aqui que você tá vendo. Viu só? Então, pessoal, eu vou passar ali por dentro da minha latinha de forma que essa argolinha fique para dentro, dessa maneira aqui. Vai ser importante a gente ter ela aí para depois a gente poder fazer a nossa decoração. Acerto a outra ponta ali na parte de cima e então eu vou passar o meu passarinho por esse arame. Desse jeito aqui, pessoal, olha só. Passo ele no furo de baixo, saindo pelo furo de cima. Viu só como ficou? Agora é só achar a posição que você quer que o passarinho fique e aplicar um pouquinho de cola quente para que ele não fique girando sobre a nossa latinha. Dessa maneira aqui. Agora sim, eu começo a colocar as minhas contas, uma grande, uma menor e outra grande. E então ficou desse jeito. Agora eu vou cortar o excesso de arame ali na parte de cima e fazer por fim uma última argolinha ali que é para encaixar a minha corrente. Dou uma viradinha e faço ali uma argolinha bem pequenininha, pessoal. Desse jeito aqui que você tá vendo. Olha só. Assim. E nessa argolinha eu vou encaixar a minha corrente. E para isso eu abro o último elo ali da parte contrária dela e encaixo na argolinha que eu fiz, fechando esse último elo novamente. E pronto! Agora a gente já tem a nossa peça toda montada. Olha só que legal, pessoal. Ela é para a gente pendurar no teto. Então, com a cera pátina na cor cobre, eu vou fazer alguns detalhes que vai destacar aqui o stencil que eu fiz. Olha só, eu começo passando a cera pátina no meu dedo, tiro o excesso e vou passando sobre as letras. Desse jeito aqui, fazendo com que elas se destaquem e se ressaltem ali na nossa peça. Passo por toda a arte do meu stencil e depois eu vou passando nas bordas da minha latinha, também usando o meu dedo. Aproveito também, pessoal, e vou dar um destaque ali naqueles pontos de ferrugem que eu tinha feito com a mesma pasta de modelagem, desse jeito aqui. Vou fazendo ali por todos esses destaques, né, que eu tinha feito com a pasta e vou também passar ali no nosso pássaro. E toda a textura da massa acrílica dele se destaca. Agora com o pincel Pituá também
molhado ali na nossa cera e tirado o excesso, eu faço movimentos circulares, conseguindo ali esse efeito de ferro fundido. Olha só que bonito que ficou, pessoal. Passo também no passarinho em cima da lata e depois eu finalizo tudo com um verniz spray brilhante. Você poderia usar um fosco também sem problema. E olha que lindo ficou esse efeito, pessoal. Eu adorei. Ficou muito bacana mesmo. E agora eu vou te dar sugestões de plantas para você usar no seu cachepô invertido. Eu tenho essa aqui, que é bem bacana, e é só dobrar ali a pontinha e encaixar na argola por dentro do nosso cachepô. Para isso é que serve a argolinha. Tem também essa daqui, que é uma era, e você vai ver que ela foi a minha escolhida. Dobra a pontinha e encaixa lá dentro. E também, pessoal, eu tenho uma outra opção, que é uma suculenta, estilo Rosário de Maria. Olha só que bonita. Também ficaria muito legal aqui nesse tipo de cachepô. Só que, pessoal, tem que ser essas plantinhas que ficam caídas, essas que se prestam a esse tipo de peça. Então, eu vou encaixar ali a minha era, né? Dobrei a pontinha dela, encaixei na argolinha e agora eu vou te mostrar como é que ficou na minha decoração. Vem ver! Então, pessoal, eu adorei esse projeto. Ele ficou super lindo, feito basicamente com material reciclado. Uma lata de tinta, um rolo de papel higiênico, um lacre de latinha de atum. E esse efeito de ferro fundido ficou super bonito mesmo. Eu quero saber o que você achou desse projeto nos comentários, se você faria por aí, se gostou da ideia, me conta tudo que eu quero saber. Um beijo no seu coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!